Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos falar de duas coisas que chamam a atenção no Vasco da Gama. Primeiro, dentro de campo hoje tem jogo do Vasco às 21h05, válidas pela 8ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2021. O jogo praticamente esvaziado, Bangu e Vasco não tem quase chance nenhuma de se classificar para o quadrangular do Campeonato Carioca, e jogam aí, o Vasco, por exemplo, tem 1,2% de chance de conseguir uma vaga no quadrangular. E o Bangu, que está ali na 11ª colocação com 5 pontos, atrás 2 colocações do Vasco, que está em nono, tenta buscar uma reabilitação no campeonato, já que perdeu a última partida por 3-0 para o Flamengo. O Vasco vem de empate contra o Fluminense, um empate amargo, e pasmem, Marcelo Cabo decidiu poupar jogadores contra o Bangu. O Vasco, que tem apenas, em 8 jogos, na temporada, tem apenas uma vitória. Para ter uma ideia, o ranking de times da Série B, por exemplo, das partidas jogadas nessa temporada 2021, o Vasco estaria na 17ª colocação, atrás até inclusive do próprio Botafogo, que apenas perdeu um jogo nessa temporada. O Vasco, por sinal, empatou 5 vezes e ganhou apenas uma. É muito pouco, né? E aí eles pretendem então poupar. Quem serão os atletas poupados para essa partida de logo mais? Léo Matos, Castan, Hernando, Marquinhos Gabriel e Germancano. Praticamente aí meio time vai ser poupado de um jogo que o Vasco precisa ganhar. Tem muita gente que está falando que o Campeonato Carioca é um campeonato vazio, que tem que realmente usar a base para poder aproveitar os talentos e levar isso para as competições mais importantes. Eu concordo, mas desde que o Vasco esteja bem colocado na tabela, né, podendo disputar o quadrangular. Ano passado, por exemplo, nós ficamos em 7º lugar e isso custou caro, porque junto com o restante da temporada, o Vasco caiu de premiação na Copa do Brasil e recebeu 600 mil a menos pela primeira fase. Pasmem, o Botafogo também caiu, mas manteve a sua premiação porque conseguiu ir melhor no Campeonato Carioca e foi um pouco mais à frente também na Copa do Brasil. Então o estadual, ele embora seja vazio, embora seja um campeonato pouco atraente, ele serve para o ranking da CBF em relação a premiações durante a temporada. Fiquemos atentos, não dá para fazer uma competição no Campeonato Carioca de qualquer forma. Não dá para poupar jogadores em pleno início da temporada. Ano passado nós caímos por estratégias como essa. Poupamos contra um Curitiba lá no Couto Pereira. Acabamos vindo de lá com uma derrota, porque pouparam lá meio time. A gente não conseguiu vencer, nem menos empatar o jogo. Tá certo que fomos prejudicados pela arbitragem lá, num pênalti não marcado no Neto Borges, mas foi um empate que custou caro. Nós precisávamos daquele ponto para nos livrarmos de um rebaixamento. Então, dentro de campo, adotem estratégias interessantes. O Vasco está poupando porque tem uma partida importante na quarta-feira contra a Tombense pela Copa do Brasil. É importante? É. Mas é importante dar ritmo e dar entrosamento a esse elenco do Vasco que pouco se conhece. Não dá para você poupar meio time e achar que vai conseguir ganhar do Bangu com facilidades. Eu espero estar enganado, que venha a vitória, que o Vasco possa vencer. O Vasco que vai a campo com Lucão, Tenório, Ulisses, Graça, Riquelme, né? Uma boa surpresa aí o Riquelme, Bruno Gomes, Juninho, Laranjeira, João Pedro, Figueiredo e Thiago Reis. Esse é o time do Vasco que deve ir a campo logo mais às 21h05. Espero que vençam. Espero realmente que possam vencer o jogo, né? O Bangu vem a campo com alguns desfalques, né? Vinícius, Miller, Lucas, Lucena e Eduardo Brito estão fora do jogo. Quem vem a campo aí é o goleiro Paulo Henrique, Digão, zagueiro, Léo, Gabriel, Jonathan, Marcelo Matos, que vai enfrentar o Vasco, né? Marcelo Matos, que é aquele jogador que ficou muito tempo no estaleiro por problemas no joelho. Jean Carlo, Giovani, Daniel, Rafael Carioca e Jean Carlos no ataque. Esse é o time do Bangu para logo mais. Fora de campo, vamos falar de um assunto que parece que realmente as pessoas esquecem do que fizeram no passado. Pura hipocrisia, que justamente é o que está prejudicando o Vasco. A hipocrisia junta-se com a incompetência, acaba prejudicando o Clube de Regatas Vasco da Gama, que sofre com isso há muito tempo, né? O Júlio Brandt, que foi candidato pela Sempre Vasco,
quando foi questionado no Twitter por um torcedor, o Reginaldo, né, acabou publicando lá, perguntando se alguém tinha notícias do Júlio Brandt, já que ele não aparecia, que só aparece em época de eleições, e o Vasco praticamente 5 folhas atrasadas, o Júlio Brandt respondeu, né, que se fosse o presidente do Vasco, esse problema estaria resolvido, né, e quem foi eleito para resolver o problema prometendo bilhões já captados, estava na hora de colocar os bilhões na mesa. E aí, as pessoas acham que nós somos tolos, né? O Júlio Brandt passou a eleição inteira tumultuando, se juntou com o Mussa, fizeram um processo eleitoral vazio e sem credibilidade. Ele, inclusive, nem ganhou o processo eleitoral pelo qual ele lutava, e acabou, no final do processo eleitoral, ali naquela enquete do dia 14, declarando apoio a Mais Vasco, que poderiam contar com ele, que ele iria dar apoio no que precisasse. E agora vem com essa lacração, né? Que é lacrar na internet, se colocando como um opositor e que vai cobrar o que foi prometido. Deveria ter feito isso, Júlio, na posse, porque não foi apresentado para nós o plano de 100 dias. Logo depois não foram apresentados os milhões que nos prometeram. Também não foi apresentado quais seriam os patrocinadores. Até agora nós estamos com salários atrasados. Venha a público, faz uma coletiva, mostra que realmente é oposição. No dia da posse, você esteve lá chamando o Mussa de herói, enaltecendo a postura do Mussa durante a eleição, elogiando o Campelo, o seu algoz da eleição passada, enfatizando de novo que estaria à disposição e parabenizando a Mais Vasco pela vitória. E agora vem com essa de bom samaritano nas redes sociais para tu tentar mudar a sua imagem. Você que foi no passado, nas últimas 2 eleições, a opção do torcedor, você estava com a maioria dos torcedores a seu favor. E o que aconteceu? Você veio para essa última eleição vazio de ideias, tumultuando, e não tem nada de soluções para o clube. Já que você é, então, um apoiador da Mais Vasco e está insatisfeito com a situação, por que então você não pega as suas soluções e apresenta lá para o Jorge Salgado e a turminha do Salgado? Vai lá e apresenta as soluções para o Jorge Salgado, tenta ajudar o seu amigo de campanha, porque realmente a torcida não compra mais esse barulho, viu, Júlio? Não compra mais esse barulho. E eu estive lá perguntando para ele, né, o que tinha dado de errado, né, que ele era um dos maiores culpados disso estar acontecendo, e o que houve, por que agora ele vem mudando essa postura, já que o leite está derramado, né, a torcida, até quem apoiou o Salgado, já começou a cobrar o Salgado pelas mentiras que foram praticadas durante a campanha. Agora que ele está vendo o leite derramado, ele quer pisotear, né, quer melar ainda mais o que está no chão, né? Então, não cola, não tenta trabalhar a tua imagem para uma próxima campanha como se fosse opositor disso tudo, porque você é um dos maiores culpados desse golpe ter dado certo. Então fica aqui o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o like, se inscreva, compartilha, e vamos lutar contra essa hipocrisia que está dentro do Vasco da Gama, né? E isso que está nos tomando aí qualquer possibilidade de sair da lama que nós nos metemos, né? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até mais.